Olá, queridos companheiros de jornada. É com muita paz, com muita satisfação que a gente retoma os nossos estudos, mesmo sendo num estado virtual. Que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre em nossos corações. Trazemos um abraço lá do Principiantes de Boa Vontade, onde nós estamos também com um trabalho virtual, mas em breve, quando tudo isso passar, quando toda certeza tudo passa, estaremos unidos de novo, nos abraçando, nos confraternizando. Então hoje, meus queridos companheiros, nós temos aqui um estudo sobre a lei do trabalho. Mas antes de tudo, faremos uma leitura de uma página. Essa página ela é tirada do livro O Espírito de Verdade, que nos fala sobre legenda espírita, relacionada ao Evangelho. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender a semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. Oremos. Mestre amado, Mestre querido, Deus de misericórdia, Pai de todas as coisas, sabedor de nossas necessidades, das nossas angústias, pedimos, Senhor, que permaneça as nossas vidas, que ilumine o nosso mundo tão sedento de amor, que proteja a todos aqueles que nesse momento estão em leitos de dor, em sofrimentos, em angústias, em depressões, mas também aqueles que estão na oração, no trabalho, na doação. Pai querido, abençoa os nossos trabalhos, seja eles físicos, espirituais, para que tudo corra diante da Tua bênção, do Seu conduto, para que as nossas preces sejam chegadas até Ti e Tu nos abrace, nos console, nos oriente. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos unidos em Teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Queridos companheiros de jornada, cá estamos mais uma vez a estudar, hoje virtualmente falando. Como a página nos trouxe, na legenda espírita, uma página de Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro Espírito de Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, nós temos aqui a lei do trabalho, que está em O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, onde vamos falar da necessidade do trabalho, do limite do trabalho e do repouso. Então, queridos companheiros, iniciemos o nosso estudo. No estudo a gente vai ver o seguinte: o trabalho, na questão dos espíritos, nos diz assim: o trabalho é uma lei da natureza
e por isso é uma necessidade. A colocação obriga o homem a trabalhar, mas porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Bom, se nós reportarmos eras anteriores, digamos, há 30, 40 ou 50 anos atrás, nós víamos que nós tínhamos uma era não tecnológica. E o que nos faz hoje estar aqui, né, conversando, graças a essa era tecnológica chegou. Isso é fruto de trabalho. Isso é fruto de dedicação. O homem, há 30, 50 anos atrás, ele tinha uma necessidade X de trabalho. Ele precisava suprir as suas necessidades que mandavam aquela época. Hoje, as necessidades são outras, talvez maiores. Por isso os trabalhos, eles se abrangem. Os trabalhos se formam de maneiras diferentes. Há trabalhos que você precisa de um trabalho braçal, como o homem do campo, que nós necessitamos do homem do campo, porque o homem trabalha no campo para que nós possamos obter o alimento de hoje. O nosso trabalho do educador, por exemplo, ele vai até a escola. Ele vai até a escola, hoje já está assim, mais virtual, né? Mas o trabalho do educador é trazer os pequenos, né? Os sedentos de aprendizagem para perto dele. E ele ali doar aquilo do seu pouco conhecimento que tem para aquele que está em fase de desenvolvimento, intelectualmente falando. Haja vistos que há crianças que têm um intelecto altíssimo. Mas o trabalho do educador, ele também abrange a questão moral. Por isso o Espiritismo está muito ligado a essa lei de trabalho. Ele está ligado à sua forma moral. Como nós trabalhamos? O educador, como é que ele desenvolve o conhecimento que ele tem para o aluno? Através dos exemplos morais. Precisamos ter exemplos morais. Observamos que os olhos daqueles que nos observam o trabalho ficam vidrados, acesos no nosso comportamento, nas nossas palavras, nos nossos atos. Então, é importante o trabalho feito com amor, com dedicação, baseando num grau de moralidade. Porque sem isso, nós não conseguiremos alcançar o objetivo de nós estarmos hoje encarnados, trabalhando para o suprimento necessário do corpo físico e mental. De nada valeria. Para que eu vou então estudar tanto para trabalhar se tudo isso vai ficar aí? Se tudo isso vai ficar para quem usufruir no futuro? Não. Eu também estou tirando, nós, cada um no seu trabalho, estamos tirando o lado moral para o nosso crescimento espiritual. Viemos por uma missão. Todos nós, encarnados, temos missões a cumprir. Ah, mas a minha missão é ser do lar. Observemos que quem trabalha no lar trabalha muito. Não para. A todo momento tem algo para fazer em algum cômodo da casa. E aqueles que dobram, que ainda têm o trabalho de casa e o trabalho de fora, o profissional. E acumula. Se ele não tiver um equilíbrio, se ele não tiver uma harmonia espiritual, ele não consegue dar conta. Porque são muitas coisas sobre um só e numa cobrança. Todos te pedem, todos te cobram, então você precisa estar ali harmonizado e no equilíbrio familiar, principalmente o equilíbrio familiar. O trabalho ele se estende do lar a fora do lar. Você trabalha fora do lar, mas você traz para o seu lar e continua o seu trabalho com a educação dos filhos,
com a organização da casa, com a atenção ao esposo ou esposa. É muito importante a gente entender que há uma necessidade desse trabalho, que o homem precisa realmente trabalhar, porque ele aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Porque quanto mais trabalho, as necessidades aumentam. Observemos isso. Quanto mais eu trabalho, eu acho que eu devo trabalhar mais para adquirir mais. Bom, levemos em conta que Deus nos oferece o necessário. O resto é acréscimo mediante as nossas necessidades e o que fazemos desse acréscimo. Podemos ganhar muito, mas observemos que podemos ganhar muito para ajudar também. Não ficar naquela situação de que eu preciso mudar meus móveis, mudar minha vestimenta, mudar tudo que eu tenho em casa, carros, moradia, para que eu possa mudar a minha aparência física, o meu status na sociedade. Observemos. Temos que ter equilíbrio, temos que ter cuidado com tudo isso que a gente hoje chama de necessidade. Observemos mais. Só devemos entender o trabalho, senão as ocupações materiais? Resposta que os espíritos nos dão: não. O espírito também trabalha como o corpo, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, se nós temos nossa profissão e também temos aquele trabalho no lar, isso é trabalho de corpo. Mas quando estamos em espírito, também trabalhamos. Todo espírita sabe que quando nós dormimos, nós libertamos o espírito do corpo físico para que ele vá às necessidades que ele busca, que ele necessita, às vezes por escolha. Então, ele continua o trabalho. Observemos que a gente pode, durante o sono, visitar hospitais para consolar os enfermos. Uma vez nós estávamos comentando com uma companheira e eu comentei com ela assim: eu sonhei hoje contigo. Aí ela: legal, como é que foi? Poxa, não foi muito bom. Eu comentando: não foi muito bom. Aí ela: por quê? Porque eu sonhei que eu estava no cemitério com você. O que eu ia fazer no cemitério? Aí ela disse: trabalhando. Não diga que não foi muito bom. Foi excelente. Porque muitas das vezes a nossa presença ali em espírito ainda, né, apenas na carne, mas só libertos, né, na fase de emancipação. Naquele momento você está ali resgatando muitos espíritos que ainda estão presos ao túmulo. Aí a gente parou, né, e refletiu. Não vou mais dizer que não foi bom. Foi muito bom para eles que ali necessitavam e para mim, para eu mesma que estava ali no trabalho. Porque necessidade, com toda certeza, maior seria a minha. Eu era mais necessitada de estar naquele trabalho. O trabalho é uma consequência da sua natureza corpórea. Precisamos trabalhar. Corpo inerte não funciona. Nós não fomos feitos para ficar deitados nem sentados. Nós somos feitos para estar numa posição ereta, pensamento firme, disposto ao trabalho, auxiliando, ajudando, dando todo o amparo. Então, o trabalho é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Quanto mais se trabalha, mais a inteligência vive, não é isso? Mais ela se recria. Nós estamos no momento de reinventar.
né? Nós temos mecanismos como computador, celulares, palestras virtuais. Nós estamos nos reinventando. Isso é o quê? Um trabalho, muitas das vezes manual, mas muito se usa o cérebro, a inteligência. E quando nós temos essa inteligência, vamos saber fazer uso dela, para não vir na outra vida perdendo. Então vamos lá. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, quer dizer, sem conhecimento. Eis porque ele deve a sua alimentação. O trabalho, você busca para a sua alimentação, para a sua segurança e o seu bem-estar. O seu bem-estar. É prazeroso quando você diz, o trabalho que eu realizo com prazer. Eu amo o que faço. É maravilhoso. Porque quando você ama o que você faz com tanta tranquilidade que passa e você nem percebe. Os anos passam, você se aposenta e você diz, poxa, passou. Estou eu sem fazer nada. Passou. Aposentadoria. Mas nem por isso você vai parar de trabalhar. Você tem trabalho espiritual, você tem palestras a fazer, você tem casas espíritas, você tem atendimento fraterno, você tem coisas no seu lar. Você tem pensamento voltado ao bem, que é um trabalho de envolvimento com os espíritos superiores. Um trabalho mental, um trabalho espiritual. O trabalho continua, ele não para nunca. E aí vamos ver mais. E aquele que é franzino? O que acontece? Aquele que não tem a inteligência bem desenvolvida, não tem um corpo físico adaptado a um trabalho determinado, o que acontece com ele? Deus concedeu a inteligência para o compensar. A gente falou que ele não tem inteligência, né? A inteligência que a gente, às vezes, não percebe. Nós conhecemos uma menina, eu conhecia mais ou menos numa fase de seus 15, 16 anos, mas com um corpo físico de 4 anos de idade. Ela aprendeu a ler sozinha, ela aprendeu a escrever sozinha e tinha uma inteligência maravilhosa, maravilhosa. Debilitada num corpo físico, mas com uma inteligência maravilhosa. Então, me veio lembrar dessa parte do Livro dos Espíritos. Ao franzino, Deus compensa com a inteligência. E ela passava uma sabedoria para cada um de nós, mostrando o quanto nós temos que dar valor ao corpo físico, ao que temos de capacidade, porque cada um tem aquilo que precisa, aquilo que necessita para o seu aperfeiçoamento moral. E que ela realmente tenha conseguido o que realmente veio buscar. E aí, meus queridos, e a natureza? Por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais? Falando dos animais, falando das nossas plantas, falando dos nossos pássaros, eles trabalham. Os espíritos respondem. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham, mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado. Cuidados da conservação. Eles precisam conservar a sua, vamos dizer, o seu físico, a sua situação orgânica naquele estágio de animais. São os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Nós sabemos que o beija-florzinho, ele vem lá, pega o pólenzinho da florzinha e leva para outra para fertilizar. Ou então ele leva aquela sementinha e planta, jogando assim em outro lugar. Daqui a pouco nasce ali uma planta. Na natureza, tudo se encadeia. Então, todos ali estão trabalhando.
Não estão? Os pássaros estão trabalhando, os animais para movimentarem a sua cadeia alimentar. Há um equilíbrio na cadeia alimentar, nada fica perdido, eles precisam se equilibrar para que o mundo esteja equilibrado. Como os Espíritos dizem, né? Tudo trabalha na natureza. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o resultado imediato. A gente não vê aquele pólenzinho que o beija-flor levou para outra flor e ali fertilizou, você não viu. Você só vai ver o fruto. Outra coisa, quando o passarinho leva uma semente para um determinado lugar, você não vê ele levar e nem plantar, a semente caiu na terra e daqui a alguns anos você vê uma árvore frondosa. Isso é trabalho. Tudo na natureza se organizando para que mantenhamos esse equilíbrio ecológico que tanto nós falamos. E que o homem, com a sua inteligência, é capaz de fazer o desequilíbrio ecológico, o que não é favorável a si mesmo. Olha só como o homem é capaz de trabalhar para desequilibrar a ecologia e, no entanto, ele tem a consciência de que ele será o mais prejudicado. Pensemos nisso. E aí, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Vamos imaginar espíritos evoluídos. Eu já saí do mundo material, sabe de uma coisa? Eu agora não vou fazer nada. A gente pensa assim, não pensa? Já trabalhei tanto, vou ficar aqui, não vou fazer nada, tá bom demais. O trabalho é uma necessidade. Mesmo no plano espiritual, os nossos queridos companheiros trabalham. E como trabalham? Lá há estudos como nós fazemos, lá há trabalho de atendimentos, há trabalhos de socorro, há trabalhos braçais, eles precisam recolher espíritos para esclarecimento, há trabalhos de mentalizações, de intuições para que os homens aqui encarnados recebam as intuições para realizar os seus próprios trabalhos. Um cientista, por exemplo, desencarnado, ele está num estado de orientador espiritual, digamos assim, ele vem com as suas intuições para o espírito encarnado para dar continuidade àquele trabalho que ele realiza. E assim, grandes espíritos cientistas encarnados dizem que são criadores de coisas maravilhosas. No entanto, sem as intuições espirituais, eles não fariam absolutamente nada. Então, a natureza do trabalho, ela é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Então, se você está desencarnado e se não tem a necessidade daquele trabalho material, você hoje tem outros trabalhos a realizar. No mundo espiritual, o trabalho é que não falta, como aqui no nosso material, né? Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. Ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Não somos feitos para a ociosidade, somos feitos para o trabalho. Se eu não posso mais trabalhar materialmente com a mesma disposição, eu até diminuo, mas eu não posso ficar na ociosidade. Ociosidade leva à depressão, por isso que não é um benefício. Ociosidade leva ao desespero, por isso não é um benefício. Então ninguém quer ter depressão nem ficar desesperado. Então vamos ao trabalho. Não paramos.
E aí nós temos um outro que nos diz assim: a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Olha, os pais nos criaram. Os pais trabalharam para nos dar os estudos, para nos dar educação. Nós nos formamos, crescemos, nos formamos e aí vamos trabalhar. Vamos trabalhar mediante a educação que tivemos, a formação intelectual que tivemos. E depois, os pais envelhecem. Se eles não têm condições de se suprir, cabe a quem dar atenção? Os filhos. Atenção como eles tinham quando eram menores. Por isso que diz no Livro dos Espíritos: certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos, eis porque Deus fez o amor filial e do amor paternal num sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que, com muita frequência, não se reconhece em nossa atual sociedade. Infelizmente, muitos idosos trabalham para ajudar os filhos, casados, filhos já criados, filhos já com seus filhos. Mas a gente não pode questionar porque a gente não sabe até onde há necessidade, né? Até onde há necessidade. Há ali uma harmonia, tem que haver uma harmonia familiar. O filho e o pai, um ajudando o outro. O pai ajudou o filho enquanto ele foi pequeno. Hoje o filho cresceu, vai ter que ajudar o pai nas suas necessidades. Se algo não funcionou, não deu certo, é porque houve uma necessidade. Não sabemos o que, nem vamos entrar nesses pormenores, né? E aí, limites do trabalho e o repouso. Vamos falar do limite. Sem dúvida, limite e repouso junto, né? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Isso. Você trabalhou um dia inteiro, de sol a sol, ou então no seu computador, ou então lá no seu quadro de giz, na escola, ou então lá na sua capina, lá no campo, ou então dentro da sua casa, cozinhando, arrumando, lavando, ajeitando a casa, cuidando dos filhos, nos hospitais, amparando os seus doentes, seja qual for o trabalho, ele tem a necessidade do repouso físico. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade a inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Quando você repousa, o que a gente comentou ainda agora? A emancipação da alma. A alma não descansa, quem descansa é o corpo. A alma vai buscar muitas coisas, né, necessárias, e vai buscar subsídios necessários por quando retornar ao corpo físico da continuidade do seu trabalho. Deitamos às vezes com uma preocupação. Puxa, eu preciso resolver esse problema amanhã. Não sei como. Fazemos uma prece, pedimos uma orientação espiritual, nos agarramos a um espírito, eu procuro fazer muito disso. E aí a gente dorme e relaxa o corpo. Conclusão da história. Depois da prece, oh, maravilha, você é levado ao mundo espiritual. Te mostram os recursos que você vai ter quando você reencarnar. Ou reencarnar, né? Não deixa de ser, né? Quando você retornar ao corpo físico. Te dão uma orientação necessária. Aí quando você desperta, você... Por que eu não tive essa ideia antes? Ora, porque a ideia não foi sua. Você foi buscar a ideia através da sua oração. É importante quando a gente ora antes de dormir, porque a gente vai em busca de tudo aquilo que a gente necessita. A gente vai em busca. Diz assim: o abuso de autoridade
Impor aos seus inferiores um excesso de trabalho é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Aquele ser que está no comando, se ele é cruel ao seu subalterno, ao seu empregado, ele está agindo contra a lei divina. Porque você está numa posição de orientar, de estar ali como, vamos dizer, um superior, mas de orientar. Você não é dono da vida dele. Você apenas está numa posição que há necessidade nessa hierarquia ainda material, de você estar orientando os seus trabalhadores, mas não abusar do seu poder e nem sacrificá-los. Quando a gente fala nisso, a gente lembra de quê? Dos nossos escravos. Quanto sofrimento, quanta maldade, quanto trabalho, quanto sangue derramado. Só que existe a lei de causa e efeito, da reencarnação. E aí ele volta. No livro Senzala, ele mostra exatamente esse retorno. O escravo como escravo, porque um dia foi senhor. E ele fez aquilo como seu escravo. Hoje o escravo passa o que fez passar. Mas mediante o seu comportamento, hoje, o comportamento atual, o espírito pode modificar o seu futuro. Ele vem para passar por determinadas situações, que esse livro conta, é maravilhoso, ele conta exatamente. Ele veio para passar por exemplo, um senhor veio para resgatar o que ele fez com seus escravos. O senhor, né? Ele veio hoje senhor, porque ele era escravo, ele sofreu muito como escravo. Hoje ele veio senhor para ver como ele funcionaria como escravo. Ele cuida com amor. Então ele está resgatando, ele está ajudando. Ele é aquele que colabora, aquele que deu euforia, aquele que não prejudicou, não colocou em troncos, etc, etc. Alforria, desculpa a palavra. Então a gente observa, gente, como aquele que está no poder, né? Como aquele que está no poder, como ele age, como ele deve agir. Porque vamos retornar. Vamos retornar. E como vamos retornar? Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe. O homem tem o direito de repouso na velhice. Com certeza. Trabalhou 40, 50 anos. Precisa repousar. Mas nem por isso ele vai deixar de trabalhar. Não usa mais aquele trabalho braçal, aquele trabalho que o cansava. Mas ele pode trabalhar de uma outra forma. Atendimento aos companheiros que mais necessitam, de uma ajuda. Gente na casa espírita que mais tem trabalho. Né? E você observa que seu trabalho é só de aposentados. A doutrina espírita ela é formada por idosos, sua grande maioria. Mas por quê? Porque não estão na ociosidade. Não é porque estão aposentados que vão ficar numa rede, bebendo água de coco. É uma delícia. Mas o trabalho também é necessário. Eu posso fazer de tudo um pouco. O forte deve trabalhar para o fraco.
ajudá-lo. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei de caridade. Isso. Olha o que nós estamos observando nas famílias. As famílias perderam seus empregos. Muitas famílias perderam seus empregos. As necessidades deles agora são tamanhas. O que está acontecendo? Nós estamos nos unindo para amparar essas famílias. Isso é um trabalho social. Um trabalho social. Não precisamos ficar aguardando, vamos aguardar o Bolsa Família, o Bolsa X, o Bolsa Y, o Auxílio X, o Auxílio Y. Tudo bem, é necessário? É necessário, se faz necessário, com certeza, nesse momento. Mas eu posso fazer também a minha parte. Eu posso auxiliar de alguma forma. Eu posso dar uma ajuda de alguma forma. E como a gente pode fazer? Cada um escolhe a sua melhor forma. Eu vou conversar com eles, eu vou atender telefone, eu vou passar o que mais eu gosto, uma palavra de ânimo, de carinho. Nesse momento, meus queridos irmãos, nós estamos necessitados de muito colo, muito auxílio espiritual, muito aconchego, muito abraço, mesmo que seja virtual. Oremos por todos aqueles que necessitam. Agradecemos a Deus por estarmos saudáveis e vamos passar saúde, paz, harmonia para os nossos irmãos que necessitam. Queridos companheiros, só tenho a agradecer a oportunidade de trabalho. Um beijo em todos os corações. Vamos viver em harmonia. Vamos usar a nossa capacidade de ligação espiritual para as orações, para esses irmãos que necessitam, para nós mesmos, para a nossa família, para toda a humanidade, que ela consiga estar harmonizada num só hino de amor. Obrigada pela oportunidade, vamos orar e agradecer. Pai de misericórdia, obrigada, Senhor, por tudo que nos ensinastes nessa vida. As experiências que estamos passando nesse período de pandemia. Agradecemos por estarmos respirando o teu ar, a tua paz. Agradecemos por estar unidos em teu nome, Mestre Jesus, seguindo teus passos, as suas orientações. Agradecemos a doutrina espírita que nos consola e que nos esclarece, nos dando um alicerce forte para suportarmos as nossas dores. Choramos, sentimos, derramamos muitas lágrimas, mas não podemos perder a nossa fé na certeza de um futuro melhor. Que a tua paz, Mestre, que a tua paz, Pai amantíssimo, proteja toda a humanidade e que esteja em todos os lares e em todos os corações. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, então, queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, em todos os momentos em nossas vidas. E em breve estaremos unidos, mais uma vez, presencial, com toda certeza. Torcemos para isso acontecer o mais rápido possível.